Bom dia! Olá! Vamos ver quem chega para esse papo, nesse sábado lindo. Vamos ver quem entra. Ai, Gi, lindeza! Que saudade de te dar um abraço, bem apertado. Bom dia para todo mundo. Que bom ter vocês aqui, viu? O vizinho de cima resolveu dar umas marteladas aqui no apartamento, resolveu usar a furadeira. Então pode ser que a gente tenha aqui um fundinho musical. A Fê tá dizendo que me viu com a Elisama e adorou. Que bom, seja bem-vinda aqui no meu perfil. A Lê chegou, a Lê é minha convidada de hoje. Lê, manda o convite aqui pra mim pra você entrar. Ai, Gi, a gente vai se amassar mesmo. O abraço da Gi é um dos abraços mais gostosos, assim. Aquele abraço bem apertado. Ai, tô com muita saudade de abraçar as pessoas. Meu Deus do céu. Vamos ver, vou chamar a Lê aqui pra nossa conversa. Valéria, que se formou comigo. Ai, que delícia. Tati. Vamos deixar a Lê. Bom dia! Tá boa? Tudo bem, amiga? Bom dia! Estava aqui olhando e falando, como é que é? Aí apareceu uma solicitação ali, entende? Então, eu não sei convidar, mas eu sou. Aí a pessoa tem que mandar o convite, eu aceito. Aí dá certo. Que bom Ah, que você está aqui. Eu dá estava pra explicando ouvir? para o pessoal que tem. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você também tá me ouvindo? Porque eu uso o microfone, mas aí a sua voz não sai, né, Ru? Aí eu acho que Tá. não, tá? Então tá ótimo. O pessoal vai sinalizando a gente aqui. Tava dando bom dia para as pessoas queridas aqui que sempre vêm. Ai, Elaine, que lindas, tão bom rever vocês. Ai, gente, assim, que bom ter vocês. Acho que é a primeira vez que eu faço live sábado de manhã. E tô curtindo. Se o vizinho deixar, vai ser muito legal. Se ele não ligar a furadeira, vai ser muito, muito legal. Bom Então, dia, Dê. Bom dia, Di. e aí eu quero hoje, então, né, primeiro falar um pouquinho da Lê, que é a convidada de hoje. Geralmente eu faço sozinha ou eu faço em outros perfis. E a gente estava combinando já fazia algum tempo fazer, né, uma live juntas. E aí ela jogou assim no ar, eu falei, vai, vambora, vambora. Porque agora que a Lê começou a entrar no mundo das lives, eu falei, vamos. E eu conheci ela em 2013. Aliás, né, eu tava pensando nisso um minuto atrás, assim, que a gente se conheceu nas profundezas do inferno que eu estava vivendo. Acho que você também. Isso é a mesma coisa, eu coloquei aqui, tipo, no fundo do poço. Foi No aqui fundo do que eu... poço, gente. É amizade, assim, de fundo de poço dura a vida inteira, viu? É profunda. A amizade de fundo do poço é profunda. A gente fez um. Ai, Odair, que lindo! Quanto tempo! Ai, que delícia! Lá de Votuporanga, irmão da Gi, que foi minha gerente. Ai, uma pessoa que eu amo, uma amiga querida. Saudade. E aí, quando a gente fez um curso, uma formação em coaching, a gente se conheceu. E foi muito engraçado, porque a Alê chegou, ela passou por mim. E eu falei, nossa, que mulher, quero ser amiga dela, né? Assim, aquele sentimento. Depois ela falou que sentiu a mesma coisa. Foi um momento da minha vida muito difícil, assim, que eu tava vendo a crise, acho que mais profunda que eu vivi até hoje. Depois eu quero falar um pouquinho disso, até sobre os setênios, né? E foi assim que eu conheci a Lê. E aí eu queria que você apresentasse, Lê, falasse um pouco de você, do seu trabalho, né? Que eu tenho certeza que todo mundo vai te amar. Ah, gente, é muito amor, né? Bom, eu sou a Alessandra Tamelin, sou, né, tantas coisas para a gente falar da gente, mas sou psicóloga, trabalho basicamente com o mundo online, já faz quase 4 anos, né? Bom, a Dani, como ela está há algum tempo, ela viu um monte de movimentos aqui, trabalho também com constelação online, que para mim foi um divisor de águas. Eu lembro que eu comecei a formação e aí no primeiro módulo já liguei para a Dani e falei: você precisa fazer, porque isso vai mudar a nossa vida. E a gente sente até hoje, né, o quanto esses impactos positivos.
Também sou casada, moro no interior, aqui onde, né? é, Foi uma mudança também de carreira, de vida. Vim para o interior, eu era de São Paulo, do Vucu Vucu. Tenho um filho fofo, de 2 anos e 7 meses, que é o Arthur, que, né, reverbera em mim o meu melhor e o meu pior, como toda linda maternidade. E fiquei pensando muito nisso, sabe, Dani? O quanto, quando a gente foi fazer aquela formação, quando também, assim, eu sinto que eu estava no fundo do poço, sabe? Assim, não dava, não consigo imaginar um momento que a minha vida estava pior, que eu estava mais desconectada de mim, que eu estava menos sendo quem eu era mesmo, sabe? Assim, eu não era feliz no meu trabalho, eu tinha um relacionamento tóxico, eu não gostava de nada do que eu vivia, sabe? Então, eu sinto que foi um momento mesmo de um chamado, tanto para uma amizade, porque eu acho que a gente nunca se desconectou e foi uma delícia. E a gente toca. E eu acho que a nossa amizade ela é gostosa porque ela é no amor e na dor, né, Dani? Aqui é Uhum. sinceridade, então assim, falar de quem a gente eu fiquei pensando, eu fiquei até, tipo, sabe, a hora que a gente estava se conectando com esse tema hoje, muito emocionada, sabe? Porque, tipo, nossa, olha os nossos caminhos, sabe? Olha o quanto a gente caminhou durante esses 7 anos. É um setênio, né? Então, Nossa, você é um setênio. tenho. E o quanto, sabe, a gente foi muito sincera com a gente na nossa amizade, o quanto cada uma foi vivendo e foi acolhendo e foi sacudindo e foi caminhando junto, sabe? E aí o quanto gostoso olhar agora e falar, uau, se há 7 anos atrás me dissessem que eu ia ter uma vida tão boa, eu não ia acreditar, porque ela era muito ruim, sabe? Ela era muito dolorosa para mim. Uhum. Nossa, eu sinto exatamente a mesma coisa, assim. E quando a gente fala, né, uma vida muito boa, a gente não tá falando de uma vida perfeita, né, Lê? A gente tá longe disso, né? Assim, para mim tá clara a sua mensagem que a gente se conhece, mas para quem tá aqui assistindo a gente, não se iludir, né? O que a gente está falando é de ocupar o nosso lugar, é do quanto é leve a gente conseguir ser quem a gente é, né? E esse tema que a gente, né, pensou para trazer para a live, a coragem de ser quem somos, né? O quanto ela diz sobre, eu acho que a busca de todo ser humano, assim, que é a nossa maior, o nosso maior desejo, poder ser verdadeiro com o que a gente sente, poder seguir aquilo que faz sentido pra gente, poder viver, né, a nossa expressão profissional, pessoal, alinhado com o que a gente verdadeiramente sente. E ao mesmo tempo, isso também é o nosso maior medo, porque ser quem eu sou pode desagradar o outro. Ser quem eu sou pode machucar o outro, pode decepcionar o outro, né? Então é muito paradoxal, porque é o que a gente mais deseja nessa vida, é a nossa busca, e ao mesmo tempo a gente foge muito desse encontro exatamente pelo medo de assumir quem a gente é, que a gente não acredita que ser quem a gente é seja bom. Você sabe que eu fiquei, né, sentindo esse tema e eu senti que, assim, eu comecei a me permitir ser mais livre, né, porque eu acho que é isso, assim, pra gente é essa liberdade, quando eu parei de tentar ser amada. Aí eu comecei a gostar de quem eu sou, sabe? Uhum. Porque eu olhava pra mim e falava assim, nossa, tô muito cansada de ser eu, sabe? Eu olhava pra minha vida e falava, nossa, eu queria ser outra pessoa, eu não queria ser eu. Só que hoje eu olho para trás e falo, não é isso. Eu estava cansada das máscaras que eu estava carregando. Elas são muito pesadas. Você ficar decorando elas, decorando esse papelzinho, né? Decorando essa personagem. Ela drena uma energia no meu corpo, assim, né? Na nossa vida, sem tamanho. E aí a gente parar, assim, eu parar de olhar e falar assim, eu tenho, né? Eu sou isso. Deixa eu olhar para isso que eu sou. E isso me traz uma leveza, né? Porque é pesado sustentar a máscara, né? E aí é muito importante a gente colocar que isso é um processo natural, né? Que a gente vai nascer, todos nós aqui nascemos. E a gente tem filhos também, a grande maioria aqui possivelmente tenha filhos.
Existe expectativa diante de um filho. Existe sim uma idealização de como eu gostaria que meu filho fosse, minha filha fosse. Isso aconteceu com a gente. Então, isso é um processo humano, assim. A gente chega ao mundo e a gente muito cedo vai percebendo o que aquele adulto espera da gente. O que é permitido nesse sistema familiar? Talvez nesse sistema não seja permitido ser brava. Talvez nesse sistema não seja permitido ser triste. Talvez esse sistema, né, assim, para cada um de nós, a gente muito cedo começa a perceber e já construir essas máscaras. Como é que eu preciso ser para ser aceito pelo meu pai e pela minha mãe? São os primeiros, primeiro pela minha mãe, né? O primeiro ser que a gente busca aprovação. Depois entra o pai, depois vai expandindo esse núcleo para o social também. E aí a gente vai colocando, então, a máscara da boazinha, da legal, ou da brava, ou do perfeitinho, da perfeitinha, ou do muito estudioso, muito inteligente, muito responsável, ou do desobediente, do revoltado, né? Enfim, qualquer que seja a máscara que a gente entende que, assim, aqui eu sou visto, aqui eu tenho a atenção daqueles que eu amo, né? Que eu amo. E o problema, né, Lê, é que a gente vai acreditando que a gente é a máscara. A gente vai acreditando que a gente é esse personagem e isso pesa. Por isso, quando você fala, nossa, é uma liberdade quando a gente para de ficar o tempo todo colocando, né? Sustentando, porque é essa sensação de segurar o tempo inteiro, segurando uma máscara, que no fundo ela não representa quem nós somos em essência. Só que não dá para chegar nesse ponto de quem eu sou em essência sem passar por todas as máscaras. Não dá. É E você sabe que assim. eu falo para os meus clientes que, assim, né, eu vejo que é uma questão de sobrevivência. Né? O ser humano, ele não consegue, igual um cavalinho, sair do ventre da mãe e comer grama. Ele precisa desse outro ser humano, né, para sobreviver. E a sobrevivência, ela foi entendida, foi construída pela biologia como amor, né? Então ele fica, é um instinto de sobrevivência precisar desse amor, precisar desse cuidado. E aí a gente vai colocando essas máscaras para agradar, e aí a gente chega no momento que a gente olha e fala assim, sem isso eu não vivo. Sem isso eu não sei o que eu sou. Sem isso eu não dou conta da vida. Eu não vou conseguir, né? Porque eu já desacreditei de mim. Mas é porque foi um processo no início, ele foi quase biológico, né? Essa necessidade de ser amado, né? Para ser cuidado, para sobreviver. A gente fica uma vantagem existencial com os nossos pais, né? Porque eles precisam cuidar para que a gente viva por um tempo e aí consegue caminhar com as nossas pernas, né? Então, É e muito aí legal chega você. uma, Desculpa, pode falar, pode terminar. e acho que aí chega uma, eu brinco, né? Que a gente vai lá, coloca um monte de máscara e uma hora fala, nossa, tá muito pesado, tem que ir pra terapia tirar essas máscaras. Por que que tá pesando tanto, né? Por que que tá tão difícil? E aí entra o processo de autoconhecimento, porque muitas vezes a gente vai olhar no espelho e não vai se reconhecer mais. O ano que eu te conheci, né, Lê, 2013, foi exatamente. Eu vivi exatamente isso. Alguém colocou aqui, nossa, que alívio saber que vocês estiveram no fundo do poço, né? Gente, vocês não têm noção o fundo desse poço, sabe? Não é qualquer coisa, não. Então, eu me lembro, né? Eu tava com 36 anos de idade. Eu tava muito infeliz na minha carreira, muito infeliz. Eu não conseguia engravidar. Passei o ano inteiro tentando engravidar, não conseguia. E dentro de mim, eu lembro claramente da sensação de estar na empresa e sentir assim, eu tô cansada de não ser eu tô cansada de ser o que esperam de mim, assim, e ao mesmo tempo uma angústia, porque assim, mas se eu não sou isso, que eu quis a vida inteira isso, eu sempre fui feliz nessa vida, né? Eu tinha uma sensação de felicidade, poxa, eu era feliz. Como que agora eu não gosto mais dessa vida? Como que agora essa vida perdeu o sentido, né? E na verdade era um grande convite da vida para eu olhar para que de fato fazia sentido para mim, né? Porque será que aquelas escolhas todas eu tinha feito por mim só? E isso que você trouxe é muito importante de olhar assim para os nossos pais. É uma questão de sobrevivência, né? A gente
A gente entende que se a gente não atender isso, a nossa vida está em jogo. Mas a gente cresce e a gente continua se relacionando com o nosso marido, com o nosso namorado, com a nossa parceira, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com o nosso cliente, como aquela criança que, se eu disser o que eu quero, se eu colocar o que eu não concordo, o outro vai embora. O outro não vai querer mais ficar comigo. Ah, o outro vai me amar menos. Ah, o outro vai ficar bravo. E aí a gente fica com essas vozes internas assim, e aí, eu sigo aquilo que eu segui a vida inteira e eu já sei o que vai acontecer, ou eu sigo com aquilo que nesse momento tá assim, gritando dentro de mim, né? Acho que fica essa encruzilhada, assim. E aí a gente precisa olhar, que é muito autoconhecimento para a gente começar a dar pequenos passinhos, assim. Né? Quando a gente fala, nossa, faz 7 anos, exatamente, são 7 anos nessa caminhada. E não acabou, imagina, tem mais uns 50, 60 pela frente, se Deus quiser. E assim, né? Quando a gente chegou lá, né? 7 anos atrás, não sei você, né? Mas eu já estava formada em psicologia há um tempão. Eu Então, não é também. que há 7 anos começou esse processo, né? Eu acho que sempre a gente teve um mergulho, assim, a faculdade convida a gente também a olhar, assim, né? A nossa formação, né? Às vezes, né? Por exemplo, não sei, outro dia, e olha que legal, né? Queria falar uma coisa que eu acho que é muito legal. Às vezes as pessoas veem na gente coisas que têm a ver com a nossa essência, mas a gente está tão desconectado da gente que a gente não consegue. Eu lembro que quando eu trabalhava, né, eu trabalhei 12 anos em RH. E a última empresa que eu trabalhei, eu sempre recebi, eu trabalhei 6 anos e todo mundo me dava o mesmo feedback, principalmente o dono. Ele dizia assim, ó, Ale, você é o coração da empresa. E aquilo para mim era uma crítica. Eu odiava quando alguém me dizia isso. Porque eu não queria ser o coração, eu queria ser o cérebro. Porque cérebro é estratégico. Eu achava aquelas pessoas, sabe, que falam, olá, entendo, compreendo. E eu, sabe, que ia lá, tipo, ai, você tem um problema, ai, me conta, ai, nossa, sabe? Ai, aqui todo mundo queria receber o feedback porque era legal, porque trazer coisas, mas não queria. Eu queria ser o que eu achava que os outros valorizavam. E aí eu ficava super desconectada de mim, sabe? Então aquilo era uma agressão para mim. E aí, num outro momento, agora recentemente, eu tive uma cliente e que a gente estava no começo do processo e tal. Não, antes, a gente estava se conhecendo, e aí ela olhou para mim, né? Eu com esse meu jeito, né, de ser, e ela falou: eu já fiz terapia com uma senhora muito distinta, uma mulher muito elegante, muito centrada, tinha uns colares lindos. E eu falei: nossa, ela tá fazendo o que aqui comigo, né, gente? Eu não sou nada disso. Só que eu já estava tão em paz com quem eu era e com o que eu tinha para oferecer, estava muito tranquilo para mim dizer assim: olha, se você quiser isso, é com muito amor, mas se você não quiser, tem outras coisas, sabe? E aí eu fico vendo esses dois exemplos, e um exemplo onde a pessoa via quem eu era e aquilo me arrebentava, e quando o outro trouxe uma coisa que era totalmente dela, e aí foi lindo o processo. Hoje eu tenho saudade dos dias que a gente fazia sessão, sabe? Porque não era aquilo que ela buscava, aquilo tinha a ver com as sombras dela, mas não me acessou, sabe? Então, às vezes a gente também sente algumas dores com o que falam da gente, ou às vezes não pega na gente porque não está falando da gente mesmo, sabe? Das nossas vozes internas. Acho que quando dói uma crítica do outro, quando vem esse medo de como é que eu vou ser gostada por quem eu sou, é porque eu não estou olhando para mim, eu não estou em paz comigo. Então, o olhar do outro, ele é muito mais forte, ele me valida muito mais do que a minha validação interna, sabe? Não sei se faz sentido. Sim, sim. A gente espera a validação do externo para confirmar, né? E o processo é de lidar com o desconforto, porque é insuportável quando a gente começa o desconforto do outro, né? Quando o outro demonstra que não gostou, assim, para quem tem o vício de querer agradar, que é o nosso, né? Vamos dizer, né? A gente está falando em embasamento da criança interior, do Enneagrama, que a gente consegue perceber quais são as feridas da infância, quais são as máscaras que a gente colocou, quais são os vícios emocionais, quais são os mecanismos de defesa, enfim. Então, eu e ela, a gente tem o mesmo eneatipo que a gente É fala, uma né? queridinha, né?
foram crianças muito boazinhas, muito agradáveis, aquela criança gostosa de ter perto, fofa, não dava trabalho nenhum. Gente, impossível uma criança não dar trabalho nenhum e ser fofo o tempo inteiro, né? Assim, impossível. Então, o que que essa criança precisou mascarar para encarar esse personagem, né? A Thaís acabou de escrever, sinto o cheiro de enneagrama. Totalmente, né, Thaís? A Thaís é especialista em enneagrama, é isso mesmo. Então, quando a gente começa a fazer algo, sabendo que vai desagradar o outro, gente, eu sinto, até hoje, né? Eu sinto uma dor no peito, assim, eu fico quente, é muito desconfortável, mas hoje eu sei que esse é o meu caminho de cura. O outro vai ter que lidar com o desconforto dele, porque não se trata de machucar o outro, não se trata de ferir o outro. Não, a gente está falando da gente, de um limite nosso, de algo que é importante para nós, de uma indisponibilidade nossa, né? Por quê? Se eu fico querendo agradar, eu vou fazer algo que me viola, que nem sempre a gente está disponível para o outro. Isso vai ter um preço, vai ter uma consequência, eu vou cobrar, porque a gente não faz isso gratuitamente. Ninguém aqui é boazinha, bonzinho de fazer tudo por generosidade, não, gente. Não, são estratégias, tá? Claro que a gente está falando de um nível inconsciente muitas vezes, não é uma estratégia pensar, ai, deixa eu ver, de manipulação. Mas é uma estratégia do nosso inconsciente de conseguir a aprovação do outro, tá? A Jaque está perguntando o que é eneagrama, que a gente está falando e não explicou. Vou só dar uma pincelada, Jaque. Eneagrama é um conhecimento, uma sabedoria milenar, onde a gente percebe as dores da nossa criança, onde nós somos feridos, e que estratégias a gente desenvolveu para dar conta de lidar com aquela sensação, tá? Então, são 9 tipos, que a gente poderia chamar de 9 personalidades. E o que é mais lindo do Eneagrama não é porque ele classifica a gente, eu sou isso e ponto. Não. Ele mostra que isso é o que eu aparento ser e ele traz um caminho de retorno para quem nós somos em essência, tá? Então, um exemplo, né? Eu e a Lê, a gente é tipo 2. O nosso maior valor é a liberdade. Só que qual é a nossa dor? É a dor da carência. O que que um carente faz, gente? Um carente acha que vai morrer se não tiver o outro. Depende do outro, deposita tudo no outro. Isso é o oposto à liberdade, porque a gente é tudo menos livre quando a gente faz isso. Então, quantas vezes eu me relacionei, pensando até em relações afetivas, né, de parceiros, numa relação de dependência, porque eu tinha medo do abandono, medo de ficar sozinha. E, na verdade, isso tira a minha liberdade, né? Então, aquilo que a gente aparenta não é o que nós somos. A gente está muito conectado com as dores. É super profundo, tá? Não, a gente não vai conseguir mergulhar aqui. Mas vale a pena conhecer todo o trabalho da criança interior que eu faço, a Lê também, é baseado no Eneagrama, porque é sensacional, né, Lê? E E tendo eu acho clareza que dessas dores, a gente consegue entender que, assim, eu vou acolher a minha dor, o meu mal-estar, né? Quando a gente, de repente, diz não para alguém. Isso faz parte do processo. Eu vou segurar minha vontade de ir lá mandar mensagem, pedir desculpa e falar, ai, né? Porque dá vontade. É difícil, né? A constelação me ajudou muito a aprender a me posicionar de uma forma amorosa, mas firme. Eu não posso dar para o outro o que ele quer. Seja o cliente, seja a minha filha, seja a Lê, seja. Não posso, é mentiroso, é desonesto da minha parte. A gente pode dar e deve dar o que é verdadeiro em nós. Sabendo, né, Lê? Sabendo se colocar, sabendo a postura com que a gente se coloca diante do outro, que respeita o outro e nos respeita também. o que eu acho legal, né? Assim, a gente tem que ir mergulhando aos poucos, né? Só que às vezes as pessoas falam, mas eu continuo fazendo isso. O que eu percebo é, quando a gente tem, né, um conhecimento, por exemplo, o Eneagrama, ele é uma das ferramentas que a gente usa, porque, né, eu e a Dani, a gente é igual, a gente vai pegando, vai aprendendo, vai colocando. O importante é ir se movimentando. E às vezes, o Eneagrama, ele traz uma consciência de como a gente age.
E cada vez, e é como se fosse um exercício, né? A gente está fazendo musculação. Né? Então, a primeira vez que você entra em contato e percebe isso em você, putz, vai demorar uma semana até você cair a ficha que esse sofrimento é porque você está vivendo essa ferida e revivendo essa dor da criança. Depois de um tempo, vai demorar uns 2 dias. Às vezes, vai demorar uma hora. E às vezes você, antes de fazer, você fala: opa, peraí, nossa, olha o que está acontecendo. Né? Então, você vai mergulhando. Quanto mais você vai aprendendo sobre você, mais vai sendo fácil você tomar escolhas sendo quem você é, não sendo as máscaras e os medos que você tem para se relacionar com outros, sabe? Então, porque às vezes parece que é fácil, parece que é claro, tipo, você olha e fala assim: minha nossa, tudo isso que ela sabe é muito distante do que eu consigo colocar na minha vida. Mas a gente tem que começar, a gente tem que dar os primeiros passos para olhar aonde eu estou, quem eu sou, quais são as minhas dores, quais são os meus movimentos. Para aí eu começar a treinar e viver, e aí eu consigo cada dia ficar mais leve essas decisões. Quanto mais conectada eu estou comigo, mais leve ficam as escolhas e decisões da minha vida. Né? Então, por exemplo, para a gente que é o agradar, muitas vezes você vai olhar e falar assim: eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer isso pelo outro. Mas quem está querendo aqui dentro de mim? Sou eu ou é a minha criança que está com medo e que está aqui, né? E aí você vai tendo esses diálogos internos, vai mergulhando mais em você e aí vai ficando mais fácil, porque essa relação ela vai ficando mais leve porque você está mais leve. Não é porque, né? Às vezes a gente muda e fala: nossa, um cliente falou para mim assim: nossa, magicamente, né? Ai, tudo ficou mais fácil, meu chefe parou de ser tão cretino, nossa, meu marido ficou mais legal comigo, os meus filhos não estão dando tão trabalho, gente, do nada todo mundo melhorou. E não é verdade. É porque a gente vai ficando mais próxima da gente, né? Vai se permitindo ser mais a gente, aí fica mais fácil se relacionar com os outros, né? E é engraçado, né? Assim, tem muito a ver com, com o nosso medo da nossa vulnerabilidade, né? Tem muito do que a Brené Brown traz sobre a coragem de ser imperfeito, né? De acessar a nossa vulnerabilidade, porque ser quem a gente é não diz sobre ser perfeito. Alguém colocou aqui, a hora que você falou de você, nossa, a Lê é perfeita do jeito que é, né? Eu li o comentário. E aí eu queria dizer que assim, a Lê é perfeita do jeito que ela é, porque ela é imperfeita e porque esse é o jeito dela. E você que está aqui assistindo a gente, todos nós, a nossa perfeição, ela reside exatamente nesse lugar quando a gente é autêntico, sabe? Quando a gente é verdadeiro, quando a gente está falando da gente, não é do outro. Tem nada a ver com o outro, sabe? Isso é perfeito e é uma busca. E é difícil pra caramba, né? Como você trouxe, ele não é um passe de mágica, é um processo que vai exigir um mergulho profundo, que vai doer muito, às vezes, sustentar, ser coerente com o que a gente está sentindo. Às vezes, algumas relações vão se acabar, porque a gente vai perceber que elas existiam somente pela máscara e não pelo que a gente era em essência, sabe? Então, assim, tem vários efeitos, não é um caminho fácil e só gostosinho. Não, é difícil, é doloroso, mas é para quem está disposto, quem está disposta a se olhar, a deixar a sua voz verdadeira sair para o mundo, né? A sua mensagem, a sua forma. Cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. Se eu tentar ser como outra pessoa, vai ser artificial. Se alguém tentar ser como eu, vai ser artificial. A gente faz isso quando a gente está aprendendo. A gente copia, né? Porque a gente está tão inseguro. Então, assim, me formei em psicologia e como que eu faço para atender? Eu tenho que ter aquele professor que eu vou olhar e falar, deixa eu observar bem. Deixa eu decorar que jeito que ele faz para fazer igual. Tá, beleza, isso faz parte do processo de aprendizagem. A gente vai, copia, e aí com o tempo a gente vai se apropriando, assim, tá, disso aqui, o que que faz sentido para mim? Qual é o meu jeito de fazer? Esse é o convite, né? Para que a gente cada vez mais vá tendo consciência de qual é o nosso jeito de fazer, qual é o nosso jeito de existir, qual é o nosso jeito de se relacionar sem tantos medos de que o outro vai embora, de que o outro fique bravo, de que deixa o outro bravo.
Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou falar isso, meu marido vai ficar com a cara feia. E eu falo, foda-se, e daí? E daí, você quer que todo mundo fique feliz. A gente quer mudar, né? A gente quer ser quem a gente é e quer que o marido, os filhos, o chefe digam, ah, que linda, sendo autêntica. Tô tão feliz que você tá dando não pra mim agora. Gente, claro que não, né? O marido vai fazer cara feia. Outro dia uma seguidora falou, ai, se eu não arrumo a casa, o meu marido fica emburrado. Eu falei, problema de quem esse emburramento? É dele. Se ele quiser, ele levanta a bunda do sofá e vai ajudar você a limpar a casa. Sabe? Você tá fazendo um monte de coisa. Agora, por que que eu não dou conta de sustentar a cara feia do marido? Isso daí é meu. Aí, gente, tem que olhar, entendeu? Eles são para nós. Né? A gente Porque tem aí também quem que tá fazer o com nosso medo, parceiro. né? Não é a adulta, né? Não é a adulta que tá com medo da cara feia do marido, né? É a criança que tá com medo do pai, né? Da figura, dessas coisas. Tipo, ai, minha nossa, vou tomar bronca, não vai deixar, né? Sabe que, e aí falando muito assim da Brené, amo Brené Brown, gente. Quem não conhece, conheça, né? Ela é incrível, ela traz essa verdade, né? Assim, olhando para a vergonha, ela trabalha muito vergonha, medo de ser quem é. E uma coisa que me vem muito quando a gente fala sobre vulnerabilidade, né? E que eu trabalhei com um cliente, lembro que eu sou a louca das tarefas, né? Então, nas minhas sessões tal, tem tarefa, e aí eu falei, vai assistir o TED, O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, que tá no YouTube. E aí ele voltou e falou, odiei. Só gente idiota pode ser vulnerável, sabe? Dar cara pro mundo. E eu falei, nossa, que engraçado, né? Que interessante vai ser essa sessão. Bom, e ele foi trabalhando. E aí, depois de algumas sessões, ele voltou e falou: nossa, fez todo sentido para mim. Agora eu entendi que vulnerabilidade é abrir o coração para criar conexão. Que E aí lindo. eu fiquei apaixonada, sabe? Porque é isso. Eu só consigo me conectar com o outro a partir de mim, porque senão não é verdade, sabe? A primeira live que eu fiz, uma amiga minha me mandou uma mensagem assim: nossa, parecia que eu estava conversando com você, era você mesma. E eu falei, gente, mas só tem eu aqui, né? Ela falou, nossa, mas eu tô tão acostumada a ver o pessoal assim. Mas é muito difícil criar conexão, porque aí com quem que você está falando? Porque aqui, né, é a gente. E aí fica quem gosta do que a gente tem para oferecer, né? Do que conecta no coração. Tá? Quem também está nessa busca de olhar para dentro, porque quem está se relacionando muito com as máscaras vai encontrar alguém que também está se relacionando a partir das máscaras, é a identificação, né? Tem um comentário aqui que eu quero ler. Primeiro, Thaisa está aqui. Linda, Thaisa, você está convocada para uma live comigo, aqui publicamente, que é uma palhaçada você não fazer live, gente. A Já Thaisa, convidei essa ridícula e ela falou que ia pensar no meu não caso. vai pensar Gente, nada, Thaís é tudo. está convocada. Isso aí. A Flávia está dizendo aqui. Mas quando a gente é exatamente o que a gente é, muitas vezes não seremos aceitos no trabalho, nas amizades e em relacionamentos. É um pouco difícil lidar com isso. Aí, Flávio, ótimo sua colocação, porque eu quero que a gente pense um pouquinho sobre o que é ser autêntico, tá? Muitas vezes a gente está falando de autenticidade, a gente acha que fala o que a gente quer. Ah, falei! Fui lá e falei mesmo. Não sou de levar desaforo para casa. Não vou engolir. Isso também é uma máscara, tá? Isso também é uma máscara. Porque você está dizendo. A gente olha os efeitos. Na constelação, a gente aprende algo que é olhar efeito. O que é olhar efeito? Se eu estou fazendo algo e o efeito tá desastroso, é porque tem algo errado aqui no que eu estou fazendo. A minha postura não está adequada. Se o efeito é um efeito positivo, se a coisa está fluindo, está ficando leve, né? Não consciência leve, mas está fluindo, depois a gente pode fazer outra live sobre consciência leve, é porque a nossa postura está adequada. Você está dizendo que todas as pessoas estão se afastando, ninguém aceita. Chefe não aceita, amizade não aceita, relacionamento não aceita. Eu sinto um cheiro de que você esteja fazendo isso com uma postura muito inadequada.
muito inadequado. Porque a questão é olhar para o como a gente se coloca, a postura, ela precisa nascer de um lugar muito amoroso, muito verdadeiro. Não tem a intenção de machucar o outro, não tem a intenção de ser melhor que o outro, não tem a intenção de ser dona da verdade, mas é dizer, isso me machuca, eu sinto muito por isso, eu fico muito, me dói muito passar por isso. Enfim, quando a gente está falando da gente, sabe? Quando a gente está abrindo o nosso coração, que é esse lugar que a Lê trouxe de vulnerabilidade, que é muito difícil, que é muito difícil a gente olhar para as pessoas e abrir o nosso coração. A gente se sente muito vulnerável, né? E é óbvio que você está no trabalho, tem um limite do que você vai abrir, claro, né? A gente não vai tirar máscara e ficar nu diante do outro. Mas se você está trazendo que todas as suas relações não estão aceitando você como é, eu te convido a olhar para essa postura. Né? Será que realmente você está se colocando como você é? Ou não, talvez não seja essa máscara, né, de tão autêntica e verdadeira, que tem pessoas que batem no peito para dizer de um lugar de autenticidade que não tem nada de autêntico. Não tem nada de autêntico. Vamos ver os comentários. Se você quiser complementar, Lê. A gente está dizendo que tá amando esse papo, tá muito bom. Ai, que fofo. Eu queria trazer um exemplo aqui, né? Que às vezes a gente fala, né? Ai, mas é baixa autoestima, né? Ai, às vezes eu não me coloco assim, eu não gosto de quem eu não olho para quem eu sou de verdade, mas é porque eu não me amo, porque eu não gosto, tal. Às vezes pode até ser, né? Questiona um pouco, mas às vezes pode até ser. Mas às vezes é orgulho, às vezes é vaidade, às vezes a gente está agindo no medo, na raiva, sabe? Então a gente precisa, por isso, e aí são passos, né? Eu tirei uma camada da cebola, saquei que já não é o outro, né? Vamos concordar que essa live tá linda, porque ninguém colocou culpa no outro, né? Olha, só tô olhando para mim, nossa, a gente só tá falando da gente, porque tem aquele padrão que eu não sou feliz, eu não sou eu mesmo, porque o outro não deixa. Então, o mundo está errado e eu sou uma pessoa adequada. Então, eu já estou olhando para mim, puxei as minhas questões. Mas aí a gente pode, às vezes, tirar mais uma casca da cebola, né? Mais uma camada para olhar e falar assim, tá, mas de que lugar que eu estou nesse sofrimento? Né? Que de verdade? Porque às vezes a gente vai olhando. Eu lembro que quando a gente fez lá o Ericksoniano, o curso de coaching lá atrás, né? Eu e a Dani, e aí eu tinha muito uma questão. Eu tava com 31, Dani. Depois você falou que ia falar de setembro, se der tempo a gente fala. Eu tava com 31 nessa época. E eu sempre sinto, eu comentei com a Dani, né? A gente tem uma diferençazinha leve de idade, mas que eu sempre percebo que às vezes eu tô uns anos atrás da Dani, né? Não nada falar da diferença leve, viu? Muito obrigada. Te amo, amiga. Não estou dizendo que eu sou melhor nem pior nada, mas assim, algumas experiências, né? Que naquele momento ela já tinha saído do mundo habitacional, quando se encontrou, e eu ainda estava naquele. Ela tinha casado, eu tinha saído de um casamento, estava terminando uma relação bagunçada, né? Hoje sou casada. Então, às vezes, eu sinto que em alguns momentos de vida eu fico um pouco atrás nesses mergulhos, né? Mas o que eu acho legal. Ai, agora esqueci, a gente foi falar de idade, eu me perdi o que eu ia falar. Setênio, alguma coisa do setênio, dos processos. Ah, agora esqueci. Entendo. Porque aí, lá atrás, né, eu lembro que eu tinha muitas questões assim, tipo, vão gostar de mim, muitas máscaras, né? Máscaras que a gente fala do gostar da gente, aí vai para corpo, né? Ai, sou bonita, ai, meu corpo, ai, sou gorda, sou magra, tenho celulite, ai, por que que. Não desmereço nem nada, mas é uma preocupação muito grande com o que o outro vai achar. E aí, naquela época, acho que eu trouxe alguma coisa, tipo, ai, me acho bonita, né? E um cara do curso ficou muito chocado. Tipo, como você ousa não se gostar? E ele ficou com tanta raiva. E aí eu lembro que eu fui pra Dani, e a Dani achou aquilo tão engraçado, sabe? Na época ela falou, nossa, é verdade, né? Porque ele nem te permitiu sentir a dor, sabe? Tipo, não, você já tem que ser, já tá aqui no curso de coach, já tem que estar melhorado em nome de Jesus e vamos lá.
né? E aí, o quanto às vezes também a gente não valida essa dor. Tudo bem agora a gente não gostar da gente. Tudo bem ser difícil ser quem eu sou. Tudo bem, sabe? Para, olha para isso. Mas olha de verdade, sem ficar colocando a culpa no outro. Tipo, eu tô desconectado de mim. Para aí sim eu poder dar passos em direção a uma aproximação mais de quem eu sou, sabe? De uma autenticidade. Então, era isso que eu falei, putz, queria comentar aqui. Eu quero responder a pergunta da Larissa para depois falar um pouquinho do setênio, acho que vai dar tempo. A Larissa colocou assim: o que é ser autêntico se somos construídos diante do olhar do outro, né? Muito Uau, legal que essa linda. pergunta, porque a gente constrói a nossa imagem a partir do olhar do outro, né? É o outro que me reconhece para a criança poder se enxergar, se perceber e construir sua autoimagem. A partir do que o outro conta, a partir do que o outro nomeia, a partir, né, do que o outro devolve para a gente. Então, por isso que é um processo muito difícil, porque a gente passa 30 anos da nossa vida, 35 anos da nossa vida, acreditando que a gente é assim, fazendo escolhas baseado neste eu que eu acredito que eu sou. E aí, algo muito legal que eu queria compartilhar, né? Que eu lembrei aqui com a Lei, falei, Lei, que idade você tem, né? Um pouquinho antes de entrar na live, por curiosidade, é sobre os setênios, né? Pelo olhar da antroposofia. A antroposofia, ela traz a teoria dos setênios. Os setênios não são 7 anos, né? A cada 7 anos é como se a gente vivesse algo, tem algo ali daquele setênio que a gente precisa vivenciar. E o setênio que entra nos 35 aos 42 anos é um setênio em que a gente questiona muito o que a gente fez até aqui. A gente questiona as nossas escolhas, é um período que vocês podem parar quem tem essa idade, quem está próximo. Isso, óbvio que pode começar, ele pode começar um pouquinho antes, mas é a fase em que isso mais se intensifica, onde a gente muda de carreira, muitas vezes, onde a maternidade geralmente está vindo nessa fase, né? Uma maternidade mais tardia, em que a gente começa a questionar quem eu sou, será que eu gosto disso? Eu já não gosto mais desse trabalho, eu não sei se eu tô feliz. A gente começa a questionar uma série de coisas que a gente escolheu até aqui. E isso fala sobre essa crise que a gente vive, que chama exatamente crise de autenticidade. Olha que legal. Que é exatamente como é que a gente descobre então quem a gente é? Quando a gente começa a parar e se perguntar assim: peraí, eu estou escolhendo isso agora porque eu quero, ou por alguém, ou por medo, ou porque eu acho que não tem outro jeito. Ou, sabe, ó, vamos sair do macro? Ah, eu tenho que descobrir quem eu sou, lá num lugar muito grandioso e longe. Não, volta pro micro. Volta aqui, hoje, tá? Eu vou escolher comer essa pizza com meu marido, escolher esse sabor. É o sabor que eu gosto? Eu tô escolhendo isso para agradar ele há 30 anos, há 15 anos, há 5 anos, ou eu tô escolhendo porque eu gosto? Eu vou encontrar, sabe? Assim, a gente vai trazendo para situações muito práticas e simples o para quê de cada escolha. Quando eu saí do mundo organizacional, me caiu uma grande ficha quando eu não conseguia pedir demissão. E aí eu me perguntei, por que está tão difícil fazer esse processo, essa mudança? E aí me veio com muita clareza que eu tinha muito medo de decepcionar minha mãe, que eu tinha muito medo de perder a admiração dela, da filha que deu certo, da filha que trabalhou em grandes empresas, renomadas. Então, assim, saiu do interior e fez sucesso, né? Teve uma empresa, uma carreira bonita, enfim, de orgulho para ela. Então, para mim, a minha criança sentia que, e se eu deixar de ser essa pessoa? Será que a minha mãe vai continuar me admirando? Ter clareza disso, quando a gente começa a se abrir para perguntar por que que eu escolho isso agora, para quê, sabe? A gente vem pro real, a gente começa a questionar e aí encontrar o nosso caminho. Tá, se eu escolhi pela minha mãe, o que eu escolheria por mim? O que eu escolho agora? O que eu faria se eu não tivesse medo de ser criticada, se eu não tivesse medo de dar tudo errado? O que eu faria? E aí a gente começa a entrar em contato com o que realmente a gente sente e construindo esse caminho, assim, tijolinho por tijolinho. Não é um passão, não é um caminho inteiro. É um pequeno passo, sabe? Mas ele se apresenta na relação com os filhos. Ah, eu tô aqui o tempo inteiro, eu tô aqui.
Eu tô disponível? Ou eu tô achando que eu tenho que ser a mãe disponível? Eu tenho que ser a mãe legal pro meu filho. Senão ele vai crescer com trauma. Porque a minha mãe me deixou traumatizada, sabe? A gente começa a ancorar no presente e perceber o que está por trás de cada escolha. É assim que a gente começa a descobrir quem a gente é, né? Na minha percepção. Ô, Dani, a Jaque falou aqui sobre o ser muito direta, né? Às vezes a gente fere pelo jeito que a gente fala, que é difícil ser quem é. Eu me considero uma pessoa muito sincera, né? E sempre gostei dessa amizade sincera, onde a pessoa ela confia em mim, né? Então, se alguém vier e falar assim, Alê, sei lá, uma amiga, fala, o que que você acha? Né? Às vezes a amiga fala, o que que você acha? Eu tô sendo, meu marido tá certo? Não, sei lá, não sei se existe certo e errado. Mas eu vou colocar aquilo que eu sinto de verdade. Só que às vezes a gente precisa ter muita percepção de assim, eu estou sendo sincero porque a pessoa pediu, ou estou sendo sincera porque é bonito, porque está na moda, Uhum. sabe? Porque às vezes o outro não quer saber isso. Às vezes a pessoa ela não está te perguntando. Às vezes, sabe, a pessoa está ali vivendo a relação dela e eu vou falar assim, ô amiga, deixa eu te dar uma opinião. Eu acho que a sua vida é uma porcaria, que você isso não é ser sincera. Para mim, isso é ser desrespeitosa, né? Porque a gente vai para o julgamento, para dizer eu vivo uma vida maravilhosa, perfeita, a sua está errada e eu vou te dizer quais as regras dessa vida. Então, acho que a gente também tem que saber, assim, que sinceridade é eu ser verdadeira comigo, é eu ser sincera na minha vida, é eu ter consciência das minhas relações, né? Não é sair pitacando na vida de todo mundo, de ninguém que me perguntou. Não é sair apontando o dedo para os outros, sabe? Sou eu comigo mesma. É a hora que eu vou tomar uma decisão, tipo, eu quero continuar essa amizade ou não, eu vou ser sincera comigo. Eu não preciso falar assim, olha, eu não quero mais ser sua amiga porque você. Quando eu falo, ó, você eu já fui para um lugar que não é de verdade, sabe? Que é um lugar de sair dando patada em todo mundo. Não sei se faz Aí é sentido. muita importância, né, Lê? Aí a gente está indo para um lugar de muita importância, que é o outro precisa da minha opinião. Eu preciso colocar o que eu penso sobre isso. Amor, isso é máscara. Para que que você precisa disso? Né? Então, isso é pra gente. E aí, gente, é um exercício. A gente começa a aprender as coisas, tem que fingir que, ó, alguém tá comentando do meu lado, que o marido fez isso, fez aquilo. Eu fico aqui, ó, fingindo de nada. A pessoa tá, ela é minha Foi cliente, legal para você? Foi bom? Ah, que bom. Se foi bom, então estamos em paz. isso é super importante, assim, porque aí é muita importância que a gente se dá, né? E aí, gente, eu sempre digo assim, tem muito serviço para fazer na nossa vida. Tem muito trabalho na nossa vida. A gente não precisa ficar querendo salvar o outro, cuidar do outro, resolver a vida do outro. Aliás, se a gente tem essa postura de salvar o outro, eu convido vocês fortemente a olharem para a criança. Quem está precisando ser salvo aqui, sabe? Quem você precisa ser salvo? O que você está projetando no outro? A pena, ai, que dó do outro. É do outro, meu amor. Olha para a sua dor. Olha para aquele lugar de pena que você ainda se olha. Porque o filtro que eu coloco para enxergar o outro é o que eu estou olhando para mim. É o que eu olho para mim ainda, é o que eu ainda não consegui resolver, é o que eu ainda não mergulhei, sabe? A Thaís está dizendo a importância da nossa insignificância. É o melhor lugar do mundo ser insignificante. É muito potente ser insignificante, né? E insignificante gente, a gente não precisa querer ser importante, não. Sabe? A gente precisa cuidar da gente, do que a gente sente, né? Da nossa vida, tem E é tanta coisa. engraçado que agora você falou de importância e tal, né? Eu lembrei de uma constelação onde a gente estava trabalhando isso, força interna. E aí, num dado momento, né, eu olhei e a postura da cliente era de olhar para o pai e a mãe e falar assim: vocês erraram. Vocês fizeram uma filha com defeito. Não, 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 não. Tinha que ter feito outra filha. Errou, né? Acertou nos 3 primeiros, errou na quarta. Olha lá quem que saiu, sou eu. Então, também é de a gente olhar assim, aceitar a gente como a gente é, sem ter que, né, assim, cobrar do outro que tivesse dado pra gente aquilo que a gente não tem aqui dentro. Exato.
sensacional, né? Ai, gente, tá vendo que delícia de papo? Ó. A Ju tá colocando aqui, né, que é um comportamento da pessoa codependente, querer salvar o outro, né? Então eu acho que o outro precisa de mim. Não, gente, sabe? O melhor que a gente pode dar pro outro é cuidar da gente. Isso vale para qualquer relação, sabe? Não é cuidar do filho só, não é cuidar da relação amorosa olhando para o outro, é cuidar da gente, né? Quanto mais a gente puder olhar e ter clareza do que dói, do que a gente projeta no outro, das nossas expectativas, das nossas dores, de aprender a pedir, de aprender a se vulnerabilizar, dizer eu tô com medo, eu preciso de você. É um lugar que a gente não está acostumado a habitar, que dá muito medo, né? A Diva está trazendo, né? O poder pessoal é inversamente proporcional à importância pessoal. Diva lindeza. Essa fala, né? A Wilma trouxe para gente na formação de constelação, no curso de constelação. O poder pessoal, ele é sobre o outro, né? Eu quero ser muito poderosa. Aliás, desculpa, o inverso. Aliás, peraí, o poder pessoal e a importância pessoal não é sobre o outro, né? Não é o outro validar, reconhecer a minha importância. Não, é quando eu me sinto, e aí eu não preciso provar isso para o outro. Eu não preciso mostrar isso para o outro. É aqui que existe reside o nosso poder, o verdadeiro, né? Quando a gente assume a nossa vida, quando a gente assume quem a gente é. E se a gente é único, né? Por que a gente fica querendo ser igual ao outro? Porque a gente fica querendo ser diferente do que a gente é, né? É tão bonito quando a gente vê alguém sendo autêntico, a gente reconhece de longe, né? A gente percebe. A gente sente, sabe? Ô, Dani, eu queria fazer um convite aqui, uma dica. Eu sou muito da vamos fazer tarefa, né? E tem uma parte, um exercício dentro do meu processo que é convidar a pessoa a colocar no relógio, cronometrado, 5 minutos se olhando no espelho. Só isso, Só. sabe? Se puder ser sem roupa, melhor ainda, sabe? Para não ser com nada. 5 minutos cronometrado e percebe o quanto você sustenta esse olhar. Você com você mesmo, há 5 minutos sozinho no banheiro. Né? Teve uma cliente que falou assim: eu vou fazer mais 5 minutos antes da terapia porque eu já venho chorando. Sabe? Olha de que lugar que eu venho, né? Não consigo brilhar 5 minutos. Talvez isso possa trazer algumas reflexões, algumas fichas caem quando a gente para e dedica 5 minutos para olhar para a gente de verdade. Só essa dicasinha que talvez. Bom. E a gente está chegando ao final do nosso tempo, que voou. Tá? Eu quero fazer um super convite, né? Antes de te agradecer. Tem muitas pessoas que me seguem que são psicólogos, são terapeutas, são médicos, são educadores parentais, né? Enfim, que ajudam outras pessoas também nesse processo. E segunda-feira eu vou fazer uma palestra gratuita para quem se inscrever, onde eu quero falar sobre esse caminho autêntico, né, que eu percorri, venho percorrendo nesses anos, de entrar para o universo online, encontrar possibilidade, oportunidade, mas assim, de uma forma muito íntegra e muito conectada com o que eu realmente sinto. Então, eu quero muito contribuir com essas pessoas que estão nessa jornada, mas que não querem vir para o online com aquela cara comercial que a gente vê de longe, né? Ou, enfim. Mas de uma forma que respeite quem a gente é, sabe? Que a gente consiga ficar bem. Então fica meu convite, quem quiser vir na segunda-feira. Tem poucas vagas, mas o link está na minha bio. E vai ser um prazer bater um papo com vocês na segunda-feira, tá? E eu quero agradecer, então, aqui a Lê. Foi uma delícia. Falei para você que ia ser uma delícia de papo. Falei que ia fluir, que o tempo ia ser pequeno para nós duas. Muito legal. Adorei assim, as pessoas interagindo, comentando, porque é um assunto muito gostoso, né? E que a gente se conecta mesmo. Então, amiga, muito obrigada. Foi, como sempre, uma delícia. A gente conversa todos os dias. Hoje a gente só conversa com uma galera, né? A gente sempre conversa, todos os dias a gente conversa por WhatsApp, com a câmera, sem câmera.
E hoje a gente convidou algumas pessoas para vir para o nosso papo, mas como sempre é uma delícia, viu? Amo. Eu queria agradecer também, assim, eu sinto que eu termino como eu termino todos os nossos encontros, amiga, com uma sensação de tipo, ai, podia ser mais, porque é tão gostoso, né? Tão fluido, tão conectado com o coração. Queria agradecer esse convite, realmente, assim, foi uma delícia, foi fluido, está sendo muito gostoso todo esse momento de poder oferecer para o mundo quem a gente é, sabe? Acho que é muito especial, estou muito feliz com a oportunidade que a vida dá para a gente poder transbordar aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, obrigada por todo mundo aqui. Obrigada, amiga. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Bem, até daqui a um segundo. Beijo. Tchau, gente. Ótimo final de semana para vocês. É.